A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Santa Teresa, prendeu ainda numa situação de flagrante o autor do espancamento, tido como tentativa de feminicídio, de uma mulher de 54 anos em Santa Teresa, no centro, nas proximidades da delegacia. A Polícia Civil, como eu disse ontem, foi acionada e fomos os primeiros a chegar até o local. Nos deparamos com uma situação bem crítica dela, há mais de 14 horas sem socorro, cuspindo até sangue, assim, com dificuldades graves de respirar, e acionamos imediatamente o SAMU, que chegou ao local e encaminhou ela inicialmente para a unidade de Santa Teresa e posteriormente para o Hospital Universitário aqui de Cascavel. Ouvimos uma testemunha que relatou que o indivíduo que foi preso estava no local dos fatos na noite anterior ao encontro da vítima pela polícia, e ele seria um indivíduo que chegou há pouco tempo de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e que estava na residência da vítima por uma questão de hospitalidade. Ela teria dado abrigo a esse indivíduo nos fundos de sua residência, uma certa relação de amizade ou de uma relação amorosa. Isso a gente ainda vai averiguar, inclusive caso ela sobreviva, com a oitiva dela. E tiveram um desentendimento. Esse indivíduo, sob o efeito de crack, espancou até a quase morte dela. Hoje, com a abordagem, com o encaminhamento dele até a delegacia, ele confessou a prática do delito, afirmou que estava sob efeito de crack e demonstrou arrependimento e foi conduzido, portanto, até a cadeia pública, autuado por tentativa de feminicídio. Santa Teresa do Oeste, no centro, nas proximidades da delegacia, na rua Alcides Marcionac. Praticamente inconsciente, realmente, até bastante roxa já, e com pouca respiração. A filha dela foi acionada, a filha mora em Joinville, em Santa Catarina, veio até Cascavel, Santa Teresa, esteve com a mãe, está entubado no hospital universitário, com risco iminente de morte, realmente, pelo que foi relatado pela equipe médica para a filha da vítima, que também foi ouvida no inquérito policial. Pelo fato de que a gente viu um menosprezo à condição de mulher dela, e também pelo fato de que é possível que eles tenham tido uma relação amorosa, isso a gente ainda vai tentar diligenciar com mais acurácia se havia ou não, mas pelo fato da hospitalidade, o fato dela ter recebido ele em casa, a vulnerabilidade específica dela, é evidente o menosprezo à situação, à condição de mulher dela. Então, foi essa tipificação pela qual foi encaminhado flagrante hoje ao Poder Judiciário. Ainda não foi analisado pela primeira vara criminal, que cuida dos crimes dolosos contra a vida, mas assim que tivermos algum posicionamento em relação ao resultado de eventual audiência de custódia, conversão em preventiva ou não, a gente comunicará. Já requisitamos tanto do posto de saúde, da Secretaria de Saúde de Santa Teresa, quanto aqui do Hospital Universitário, o prontuário atualizado dela, para a gente indicar a materialidade do delito, as consequências em si dos ferimentos, que foram bem graves. E diante disso a gente já vai relatar no inquérito como houve a confissão dele, testemunha presencial que constatou que ele estava no local dos fatos, às 11 da noite anterior, que essa testemunha tentou bater, ouviu alguns gritos pedindo socorro. Esse indivíduo falou que estava tudo bem, que era para ele sair e ir embora e que estava tudo bem. Então, desde pelo menos as 11 da noite anterior, ela já havia sido espancada, e a gente só foi acionado ali pelo popular vizinho à delegacia por volta de 1h30 da tarde do dia seguinte, no caso de ontem. Então, ela ficou pelo menos aí 14 horas sem socorro. Doutor, e se o quadro clínico dela evoluir com hora, o que pode esperar? A gente espera que não aconteça, mas caso aconteça, aí o feminicídio, que é tratado como tentativa, vai ser tido como consumado, né? E, portanto, as consequências penais, em termos de pena criminal, inclusive, são mais fortes. O vizinho principal, que foi exatamente quem acionou a polícia no dia seguinte, ele retornou, constatou a situação, entrou, mesmo sem ter ouvido ninguém, entrou e constatou a situação. Foi o mesmo que na noite anterior ouviu esses gritos, foi até a porta da residência e foi negada a entrada dele por esse indivíduo que era conhecido dele também, que foi o indivíduo preso, conhecido da cidade, apesar de ele estar em Santa Catarina até pouco tempo atrás. Ele é de Santa Teresa do Oeste, usuário de crack, e negou a entrada do vizinho, que foi quem tentou ajudar inicialmente. Esse vizinho, inclusive, ficou com medo e
achou que não havia maiores consequências e que a gravidade da situação não era tamanho, somente no dia posterior que ele constatou isso. Outros vizinhos ainda não se identificaram, talvez até por medo, existe um receio de testemunhar, mas esse conhecido da vítima e vizinho já foi bastante suficiente para a gente conseguir a autoria do delito, somado à própria confissão do autuado.